Rapaziada, que ponto o Vasco da Gama chegou. Ganhando de 2-0, conseguiu sofrer um empate pro Madureira. É claro, né? Vai muito ali da culpa do Marcelo Cabo, mexeu errado. Aos 20 minutos de jogo, trocou totalmente a equipe, fez uma bagunça no time do Vasco, que já é limitado, se limitou mais ainda, mas de certa forma não pode. Um time como o Vasco da Gama não pode empatar para a equipe do Madureira. Isso é algo aí que não pode acontecer. Infelizmente, o Vasco estava chegando ali perto do G4 com essa vitória, ia para quinto colocado, agora acho que está em sétimo, oitavo, algo do tipo ali, com apenas 6 pontos em 18 disputados. Ou seja, o time do Vasco está uma bagunça, isso é fato, é nítido, tem muita coisa para fazer ainda no nosso elenco. Tem que contratar reforço, tem que contratar ponta. A nossa ponta aí é de certa forma horrorosa. Primeiro tempo o Vasco fez sim os 2 primeiros gols, começou ganhando, dominou de certa forma a equipe do Madureira, não passou quase nenhum perigo, mas não dá. A gente não tem um ponto esquerdo, a gente reclama do Thales Magno. O Thales Magno não é um jogador de qualidade, de certa forma não faz falta, mas quando não tem o Thales Magno na ponta esquerda, não tem nenhum jogador que possa substituir ele. É impressionante, porque com a formação vinda aí feita pelo Marcelo Cabo, deu a entender que ele iria jogar com o Marquinhos Gabriel na ponta esquerda, mas foi outro jogador que não apareceu ao longo da partida, um jogador que sumiu, um jogador que não aparece para receber bola, que tem a função ali do 10 da equipe do Vasco, de comandar uma equipe, de armar um jogo, não conseguiu fazer essa função nesse jogo e em nenhum outro. Marquinhos Gabriel é literalmente um jogador muito apagado, ou seja, o Vasco precisa urgentemente no mercado contratar jogadores. Isso é fato. E essa derrota vai sim, é claro, por conta de um elenco limitado. O Vasco não tem elenco, o Vasco não tem time. Não adianta o torcedor vascaíno se iludir pensando que com esse time a gente vai passar uma Série B tranquila, porque não vamos. Pensando que com esse time a gente vai para as quartas de final do Campeonato Carioca, aliás, semifinal, porque não vamos. A gente tomou pressão aí do Madureira e deixou eles empatarem o jogo. E falo mais, tem que tomar cuidado porque no jogo contra a Tombense pode sim ser eliminado da Copa do Brasil. Então, de certa forma, é preocupante a situação do nosso clube, é difícil o momento que o Vasco vive. Volto a repetir, o Campelo, né, essa última direção, deixou o Vasco quebrado financeiramente, isso é fato. Estamos com 4 meses de salários atrasados. Não há muito o que fazer dentro do clube, mas se não chegar investimento de fora, se não tiver planejamento, se não tiver algo a mais para se fazer dentro do Vasco, nós iremos continuar nessa mesma coisa que está acontecendo, nessa mesmice que atualmente a gente vê dentro do clube. Então, de certa forma, o momento é muito delicado. Não temos aí do que se alegrar nessa atual fase do Vasco. Próximo jogo é contra a equipe do Fluminense. Até o momento é terça-feira, lá em Volta Redonda, porém por conta do decreto, né, que está aqui na cidade do Rio de Janeiro, o jogo pode ser alterado e é um clássico contra o nosso maior freguês aí que o Vasco vivia vencendo. Mas nesses últimos anos, até mesmo com a gestão do Alexandre Campelo, nem do Fluminense o Vasco está conseguindo vencer mais. Então é um jogo importante, é um jogo delicado e se jogar dessa mesma maneira aí que fez o segundo tempo contra a equipe do Madureira, nem do Fluminense vai ganhar. Um jogo aí que não vai ser fácil, porque de certa forma, depois do jogo de hoje, o torcedor vascaíno se decepcionou muito. Uma vitória nas mãos, o Vasco ganhando de 2-0 contra o Madureira, impondo o jogo, controlando a partida. Não pode deixar uma equipe como o Madureira empatar o jogo e mandar na partida. Volto a repetir, Marcelo Cabo errou muito. Primeiro tempo o Vasco estava dominando, um golaço do Zeca, que golaço, que partida, mais uma partida que o Zeca fez. Acredito que desses 4 reforços aí que chegaram até agora, dos 3 que foram em campo, né, que foi o Hernando, o Marquinhos Gabriel e o Zeca foi um grande ponto positivo dessa atual diretoria e falo mais, o único bom ponto que essa diretoria tem dentro do Vasco da Gama, o lateral esquerdo que o Vasco não tinha há muito tempo. Pro Henrique, comparando o Henrique e Zeca, o Zeca dá de 10-0 no Henrique. Que golaço que o jogador fez, na gaveta, sem chance nenhuma pro goleiro. Um jogador que chega no ataque, porque o Vasco não tem ponta esquerda. O único ponto positivo da lateral esquerda do campo, né, do time do Vasco da Gama é o Zeca. O Zeca ataca, o Zeca defende e fez um golaço. Um gol que o torcedor vascaíno não vê há muito tempo dentro do nosso clube. Mas não adianta.
Jogar sozinho não adianta, ter poucos pontos positivos não adianta. O Cano errou um gol ridículo também no jogo de hoje, é claro. Queremos a permanência do Germancano, é um líder dentro de campo, é um jogador essencial para o Vasco e para o elenco cruzmaltino, até porque não tem condições do Thiago Reis, que também perdeu o gol em pouco tempo de partida, ser o titular da equipe. Jogador fraco, limitado, que eu já falei diversas vezes que ele tinha até que mesmo ser emprestado para outros clubes. Mas o Cano não pode perder a quantidade, a enxurrada de gols que perdeu hoje. O Vinícius, que mais uma vez entrou muito mal, perdeu muito gol. Um jogador aí criado nas categorias de base do Vasco não pode ter essa qualidade, não pode achar que é jogador, tem apenas 18 anos. Volta para a base, aprende os fundamentos, que tem muitos muitos fundamentos ainda que necessitam o Vinícius aprender, porque de certa forma é passe errado, é chute errado. Isso não pode acontecer, um jogador no profissional não pode ter essa aí falta de capacidade, de certa forma, em fundamentos básicos. E outros jogadores aí que também decepcionaram muito ao longo da partida. Mais uma pífia atuação do Carlinhos, mais uma péssima atuação ali também do Marquinhos Gabriel. Mais um jogo que não joga bem, é claro. Tem os pontos positivos, como eu já havia falado do Zeca, o Matias Galarza, que fez mais um gol, um jogador que pode sim crescer muito, e o Vasco tem que comprar. Ele aí é do São Lourenço, um clube lá do Paraguai. Aliás, não é o São Lourenço, mas ele é um jogador paraguaio que veio para o Vasco por empréstimo até janeiro do ano que vem. O passe dele atualmente está cotado em R$700 mil. Tem que comprar o jogador com urgência, um jogador novo, paraguaio, que pode sair a qualquer momento, caso o Vasco não exerça o direito de compra. Fora ele, uma boa partida do Caio Tenório, uma boa partida ali do Ricardo Graça, também bem seguro na zaga, na minha opinião, mas uma excelente partida do Zeca. Um jogador que chega, um jogador que ataca e que usufrui muito bem. Gabriel Peck sumido, infelizmente, um jogador que por incrível que pareça, o Vasco depende muito nessa última temporada, é o artilheiro atual da equipe. Então, infelizmente, se alguns jogadores, o Vasco é um elenco muito limitado, e quando alguns jogadores não jogam, não tem como fluir. O time é limitado, o time é fraco, e falo mais, se continuar com esse time, sem reforçar a equipe, não vai dar certo. O Vasco não vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, não vai passar pelo Tombense na Copa do Brasil, e falo mais, nem no G4, nem nas semifinais, o segundo ano seguido não vai se classificar. Então é triste, é claro, mudanças têm que ser feitas. Chegou dos reforços agora, o Léo Jabá e o Morato, 2 pontas, uma posição que o Vasco precisa, mas tem que contratar volante, tem que contratar um lateral esquerdo para a reserva do Zeca, tem que contratar um atacante reserva porque o Thiago Reis não dá mais, e diversos outros pontos, é claro, que também tem que ser efetuados dentro do clube. Principalmente, paguem os salários aí. 4 meses de salários atrasados numa instituição do Vasco da Gama não tem cabimento. É ridículo, é uma falta de vergonha total, principalmente falta de respeito, aliás, com nós, torcedores vascaínos. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. 2-2, Vasco Madureira, um empate, o Vasco longe aí da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, mais um ano. Se você curtiu, te peço aqui para deixar o seu like, deixar o seu comentário dessa bagunça que atualmente está dentro do nosso clube e se inscrever aqui também no canal, para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas e a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado, vamos que vamos, um grande abraço a todos e, como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.